compartilho. Entrou. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem, como é que vocês estão? Tudo bem. Na correria do dia. Na correria do dia, né? Prior estava aqui conversando com a gente antes de começar, falando que tá saindo da 11ª reunião, é isso? 12ª? 12ª reunião. Nossa. Essa 13ª e tem a última ainda, uma entrevista das 20h30. Nossa, gente. Nossa. Dia corrido, né? Dia corrido. E olha que a gente acha que vai trabalhar de home office, vai fazer as coisas em casa e as coisas vão ficar melhores, né? Quem falou eu que eu tenho 2 reuniões, acho que é muito já. Nossa. Deve estar numa correria danada, tirou um pouquinho do tempinho dele para conversar sobre esse assunto super importante com a gente, né, Matheus? Legal. Não, o assunto acho que dá mais alta importância, é um assunto que dá muito debate, geralmente, né? As pessoas eu gosto de debater porque é um assunto que tem muitas teorias, tem muita contradição, né? É um assunto difícil, tem posições equivocadas sobre o tema, né? Realmente é um tema que gera bastante debate, né? Eu separei algumas coisas aqui para a gente começar sobre a evolução dos direitos da criança e do adolescente, né? Porque quando a gente fala em direitos da criança e do adolescente, a gente tem que se situar e entender de que o ECA ele tem apenas 30 anos, né? O nosso primeiro Código Penal do Brasil, ele permitia que você pudesse responsabilizar as crianças de 9 a 14 anos, né? E aí, o tempo foi passando, o direito foi mudando, e na década de 70 surgiram algumas pesquisas sobre o assunto, né, que incentivaram aí o poder público a criar algumas coisas nesse sentido mais efetivas, mais humanas, né, e aí dentro desse cenário, a Constituição de 88 e o ECA legitimaram aí os nossos direitos para as crianças e para os adolescentes, né. E aí, dentro disso, a gente tem uma grande quantidade de jovens cumprindo medidas socioeducativas, né? Que na maioria das vezes são negros e são pobres. E aí, como que vocês dois acham que a redução da menoridade penal, ela agiria nesse sentido, assim? Como é que ela influenciaria nesses índices, assim? Bom, eu acho que influenciaria bem pouco, na verdade, tá? Na minha visão, como advogado, né, como alguém que trabalha com direito, como pesquisador do direito, influenciaria pouco, na verdade, quer dizer, primeiro falando da evolução histórica, que você colocou bem aí, a questão é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, como ele é hoje, ele veio para atender o que dispõe a Constituição Federal. Né? Antes do ECA, a gente tinha uma legislação, existia o chamado Código de Menores, que é uma legislação dos anos 70, né? Só que se você for ver o que aconteceu, muitos tratados internacionais, a partir dos anos, final dos anos 40, começo dos anos 50, começaram a entender que você não podia punir o menor igual você pune um adulto. Você tinha que ter uma sistemática penal diferente para o menor, porque o menor é uma pessoa que está em desenvolvimento ainda, né? O adolescente, né, especialmente, é uma pessoa que está em desenvolvimento ainda. Então, você não pode ter uma sistemática de punição exatamente igual ao adulto. E o Brasil já tinha isso no Código Penal, na reforma penal de 83, colocou-se que o menor de 18 anos era inimputável, só que você não tinha ainda uma legislação própria. Quer dizer, você tinha um Código de Menores, mas ele não tinha uma questão, não tinha tão bem definida essa questão da punição do crime cometido com o menor. Pelo menor, desculpa. E daí o Estatuto da Criança e do Adolescente ele veio para trazer essa sistemática de punição. Então, o que acontece? Você mudar isso, você colocar o menor, um adolescente, no sistema penitenciário normal, tirando ele dos meios de proteção do ECA, você só vai piorar a situação, porque ele vai sair um dia. Você não tem prisão perpétua no Brasil. Um dia esse cara vai sair. E ele vai sair pior. Porque a ideia do ECA é você ter penas um pouco menores, né, ter uma punição um pouco menor, numa sistemática um pouco diferente para essa pessoa, quando ela sair, ela não voltar a cometer crimes. Pelo menos é isso que eu penso, né? Essa é a ideia que eu tenho sobre isso.
sei o que vocês pensam, o que o Leandro pensa sobre essa questão. Pior? Bem, eu contemplo de que ter menos, né, menos tempo, o ECA ele contempla a educação, né, a parte só um instante que o GPS atrapalhou. A parte de você conseguir educar o menor, reeducar, né, mostrar que houve ali um desvio de comportamento, que é de fato como qualquer lugar, no mínimo, desenvolvido e que atribua culto à ciência, né? Ou seja, pessoas que não sejam anticientíficas, que contemplem que não é um problema da segurança pública, mas um problema de saúde, que você envolva a psiquiatria e psicologia, que você dê apoio, e não só um problema de saúde, mas também de estrutura. Não adianta você ter psicólogos, dependendo do caso até psiquiatras, para você dar uma base para essa criança e esse adolescente, sendo que ele sair, ele vai não ter aquilo que faltava, que é a presença do Estado na sua vida, na vida da sua família, que proporcionou ele estar onde ele esteve. Entende? Então, não adianta frases bonitas a toque de caixa acreditar que seja um problema único e exclusivo da segurança pública e que só diminuir a pena resolva. Ou que um lugar separado vai resolver. Um lugar separado é bem melhor, porque nós temos hoje no sistema penitenciário um sistema punitivista, né, que quer ver a pessoa apodrecer atrás das grades, não recuperar o indivíduo enquanto ser humano. Porque quando nós falamos de direitos humanos, também é direito de bandido. Bandido é ser humano, não é um animal. Como é que você contempla recuperar, não é? Um ser humano, recuperar uma pessoa e tratar abaixo da dignidade de um humano? Então, é excelente você ter um espaço próprio para recuperação, eu não digo punição desses jovens, mas para recuperação desses jovens. Né? O foco mais do ECA, eu acredito que seja, né, para recuperar e não para punir. Né? Punir soa muito, ao meu ver, né? Ao meu ver, eu sou um cara meio fora da curva. É completamente inadequado, né? Quando nós falamos de pessoas que estão em desenvolvimento. Sim. Não, pode falar. Pode falar. Eu ia colocar uma coisa, mas pode falar. Sim. Igual ele disse, que é uma coisa assim, muito. Acho que tá muito no papel, porque, tipo, é muita criança que é presa, tipo, ela vai pra FEBEM, tem esse movimento, mas, tipo, ela tem todo um processo para ela passar, para ela ir para a FEBEM. Mas, tipo, eu esqueci muito bem o raciocínio agora que eu tava pensando. Então, vou passar pro próximo, deixa na próxima eu falo. Verdade, mano. O raciocínio. Então, o pior é que... eu acho que é bem mais social que o menor... Tô escutando, Davi. Se você quiser falar, pode dar sua palavrinha depois de um tempo. Desculpa, eu pensei que o meu fone estava desligado e eu não estava sabendo ligar ele. Enfim, eu queria dizer que tem muitos jovens que estão na rua hoje e às vezes vão para a FEBEM e quando eles saem, ele não tem um amparo psicológico, como a gente estava conversando hoje mais cedo, né, pessoal? Sim. Ele não tem um amparo psicológico depois que ele sai desse lugar. E, entendeu? Fica meio vago depois e até sei lá, acho que o ambiente que o jovem está inserido, tudo isso contribui, a educação, que é muito clara no Brasil, a gente sabe disso, que deveriam ensinar ou mostrar possibilidades para o jovem. Eu não sei se vocês conseguem entender. Vocês entendem? Eu consegui compreender, mais ou menos. Você tem um problema criminológico aqui, colocando essa questão que o Davi falou, que é o quê? Você tem uma sistemática de socialização ou de ressocialização dentro do ECA, né? Dentro do que aqui em São Paulo a gente chama Fundação Casa, mas é lógico, depois que essa pessoa, que esse jovem, esse adolescente, ele é colocado na rua, ele vai voltar, em tese, para as mesmas condições que ele tinha no momento em que ele foi apreendido, né?
no momento em que ele foi internado na Fundação Casa. Então, isso é um problema, isso pode eventualmente gerar o cometimento de novos crimes. Mas é lógico, essa sistemática do ECA, ela tenta evitar isso, ela tenta falar, vou educar essa pessoa, é uma pessoa em formação ainda, uma pessoa que não está formada, não está pronta, então eu vou tentar educar ela em vez de só punir. É lógico, a medida socioeducativa, especialmente a internação, ela tem um certo elemento punitivo, porque a pessoa ela é de fato recolhida, mas ela tem também um viés, e esse viés é mais forte, que é o viés educativo, educacional, de formação da pessoa, que é um adolescente, uma pessoa entre 12 e 16 anos, 12 e 18 anos, desculpa, uma hora ela vai voltar para a sociedade e eu tenho que fazer ela voltar melhor para que ela não cometa crimes. E aí tem um aspecto até político-criminal, que é o quê? O Estado optou assim quando fez a Constituição, que está na Constituição, optou assim quando fez o ECA em 90, até, primeiro, porque entende que o jovem é uma pessoa em formação e ela precisa ser acolhida e não punida, como foi falado aqui, e segundo, porque entende que fica muito caro se essa pessoa for presa de novo. Você tem um aspecto econômico nisso bem complexo, tá? Porque o Estado fala o seguinte, fala, se essa pessoa for presa de novo, ela vai me gerar muito mais custo do que se ela sair bem formada. É lógico que operacionalizar isso é muito mais difícil do que falar, né? Mas você vê essa ideia no ECA, essa ideia ela está introjetada. Se você pega lá as exposições de motivos do ECA e tudo, está introjetada essa ideia de fazer a pessoa não ser presa depois quando virar adulto. Eu acho que muitas das vezes é o que você falou, né, Matheus? O jovem, ele veio de um cenário, um aspecto social diferente. Muitas das vezes, esses jovens, ele tem problemas na família. E a família, a gente sabe que é a base de uma criança, né? Uma criança, ela tem que crescer com a sua base familiar. Ela tem que ter todo um acompanhamento, inclusive um acompanhamento escolar. Muitas das vezes, a gente não tem uma educação pública que é de qualidade e consegue inserir o jovem no mercado de trabalho, inserir o jovem para fazer alguma coisa cultural, por um exemplo. Nas periferias, a gente não tem muito bem esse amparo, né? E o que a gente percebe é realmente isso. A maioria dos jovens é exatamente isso, né? A maioria dos jovens, eles saem da sua casa e o Estado ele não tem um acompanhamento tão efetivo e muitas das vezes esse jovem não consegue ser encaminhado a uma vaga de emprego, ele não consegue ser inserido de novo na sociedade e acaba novamente à margem, né? E aí, assim, dentro disso, eu penso que a gente deveria tentar formular o que a gente já tem, né? Melhorar o que a gente já tem, né? E o que você acha que a gente poderia ter de medidas para reincluir esse jovem na sociedade efetivamente, assim? Tá. Bom, o que eu penso é que talvez, assim, você tem uma questão, primeiro, que o ECA ele é uma legislação muito moderna, tá? Apesar de ter 30 anos, ele é considerado uma legislação moderna, perto do que você tem no mundo, ele inclusive é usado como exemplo para outras legislações de outros países. O problema que você tem é operacionalizar isso, porque falta recurso, né? Então, toda hora o governo fala, não tem recurso para investir na Fundação Casa, não tem isso, não tem aquilo. Ainda que você tenha leis complementares ao ECA, você tem estatutos complementares, né, de acolhimento do adolescente, da criança, o que falta, eu acho, na verdade, é aplicar de fato o ECA, entender que você tem um aspecto educacional, que esses jovens têm que ser educados, assim como todo jovem, né, como todo jovem em liberdade, e o jovem também que está em conflito com a lei, tem que ser bem educado, tem que ter uma boa educação, tem que ter oportunidade, tem que ter o entretenimento. Então, acho que falta, no fundo, de fato, o Estado operacionalizar isso e colocar isso em prática. Colocar o ECA em prática. Falar, olha, entendo que essa pessoa ela cometeu um ato infracional equiparado a um crime, ela tem que, eventualmente, receber uma punição, entre aspas, com relação a isso, mas eu vou fazer ela ser uma pessoa melhor. Então, eu tenho que dar educação para ela, dar um curso profissionalizante, dar alguma coisa. Eu acho que o problema, na minha visão, pelo que eu vejo nos casos que a gente atua, nos problemas que tem do ECA, é isso. Né? É faltar, de fato, um investimento maior, que eu penso, pelo menos. Peraí. Galera, em 2015, a Câmara dos Deputados colocou em votação a PEC 171, que tratava sobre a redução da maioridade penal. Essa PEC, ela foi aprovada? Não, ela não passou. Assim, existem várias PECs tentando reduzir a maioridade penal.
tá? Tem algumas que querem reduzir para 16 anos, tem algumas que querem reduzir para 14 e tem algumas que querem colocar um critério híbrido, que é o quê? A partir dos 16 anos, um psicólogo ou um psiquiatra iriam avaliar aquele adolescente para ver se ele pode ou responder ou não pelo crime. Só que esse tipo de PEC, ela esbarra num problema jurídico, que é o artigo 228 da Constituição. Por quê? O artigo 228 da Constituição, ele fala que o menor de 18 anos é inimputável. E muitos juristas, eles consideram que esse artigo é uma cláusula pétrea. Então, ele não poderia ser revogado nem por uma emenda à Constituição, nem por uma mudança constitucional, não poderia mudar isso. Para mudar isso, você teria que ter um novo regime constitucional. Então, existem essas PECs, realmente tem várias delas, só que nenhuma conseguiu ser aprovada porque elas acabam esbarrando nisso. Mas toda vez que você tem um crime de um menor, que o menor cometeu um crime, né, um adolescente acabou cometendo um ato infracional equiparado a um crime, sempre é levantada essa discussão, tá? E nenhuma conseguiu passar até agora, por conta dessa questão constitucional. Mas, assim, pode ser que algum dia passe alguma coisa, ou tem uma medida alternativa, que tem um projeto de lei que continua considerando o menor inimputável, mas aumenta o tempo de internação. Em vez de ser 3 anos, como é hoje o prazo máximo de internação, passaria, se eu não me engano, para 8 anos. Que já é bastante, tá? Porque mesmo o adulto, um adulto que cometa crime, é difícil ele passar 8 anos preso em regime fechado, tá? Tem que ser uma pena muito alta por um crime muito alto. Talvez um homicídio, talvez um latrocínio. Então, quer dizer, acho que tem uma certa incongruência aí, né? Você vai colocar uma internação bastante longa para um menor, indo contra o que a Constituição colocou e o que a lei colocou, que o ECA coloca, que é o quê? Você vai educar essa pessoa e retorná-la para a sociedade, porque a pessoa vai ficar presa para sempre. Acho que essa é um pouco a ideia, mas tem vários projetos, várias PECs, nenhuma aprovada ainda, porque elas acabam esbarrando nisso. Sim, uma pergunta. O Prior não quer dar uma palavrinha sobre isso? Que a gente comentou sobre 2 assuntos aqui e ele acabou... Então, sim. Opa. É coisa simples. Eu acredito que as PECs, elas sejam uma resposta do próprio fascismo, né? Porque os parlamentares, eles precisam dar uma resposta ao seu eleitorado. Eles sabem que não há de passar e não passará, como nunca passou até o presente instante. Entretanto, ele precisa gerar conteúdo, ele precisa gerar materialidade quanto parlamentar. Então, ele precisa justificar a tua presença, a tua representatividade ali enquanto parlamentar, mesmo que na Timor, Exatamente. né? Mesmo que não vá ter sorteio efeito nenhum, bota a culpa em alguém, olha só como essa esquerda, esse bando esquerdopata. Então, assim, ele cria um inimigo e coloca a culpa no inimigo, mas ele fez a parte dele. Exatamente. Eu coloco como, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu sou só um soldado da Polícia Militar, mas eu recebi ataque direto de 3 deputados bolsonaristas. Por quê? Porque, primeiro, eu sou um militante LGBT e, segundo, que eu sou um militante pelos direitos humanos. Então, aí você para e pensa, caramba, mas não tem nada no gabinete dos 3 para ele fazer em plena ordem social, em plena desgraça, ou seja, em plena pandemia e com a ordem econômica quase quebrando e falhando. Acho que é interessante você atacar alguém só para o seu eleitorado, o seu gado bater palma. Então, via de regra, essas PECs, elas são justamente uma contrarresposta para gerar um desgaste, entendeu? E desse desgaste, eles conseguirem arrancar aplausos e palmas no seu eleitorado. Mas não é para ter uma efetividade no ordenamento jurídico brasileiro. Isso tem até nome do direito penal, chama direito penal simbólico. Que é quando o legislador faz isso, ele tenta passar uma lei fingindo para dar uma resposta para o eleitor, o direito penal simbólico. Sim, e aí, tipo assim... Muito obrigado, eu não sabia dessa, professor. Obrigado. Direito penal simbólico, o exemplo é esse. O legislador, ele joga para o eleitor, fala, eu tentei passar uma lei com pena de morte aqui, mas não passou. Mas eu tentei. É a essência do penal simbólico. Nossa, e o que o Prior falou, na minha concepção, é muito verdade, né? Porque eu vejo isso
E vejo isso sempre, assim, sempre quando a gente está para votar algum projeto de lei que ele é importante para o nosso país, que a população lá precisa estar focada, alguma coisa desse tipo acontece, alguma discussão que é incabível, inconstitucional, ela acaba sendo colocada em pauta, e aí, boom, na internet, viraliza na internet, as pessoas elas acabam não dando atenção a isso, né? E aí, tipo assim, dentro disso, eu vou linkar isso com redução da menoridade penal, a gente percebe que as pessoas, elas não conhecem das leis, elas não entendem realmente o que é uma lei, como uma lei é feita, o que eu posso e o que eu não posso fazer, por quê, como isso aconteceu, as pessoas, elas têm muita dificuldade de entender o que é uma lei, né? E aí, tipo assim, vocês acham que essa dificuldade das pessoas de ter a compreensão do que é uma lei, de não ter essa educação, como que eu posso dizer, constitucional, porque eu acho que deveria ter um mínimo do direito constitucional na escola pública, né? Vocês acham que isso afeta nas estatísticas, nas maiores estatísticas, assim, de jovens que estão no regime socioeducativos e que são negros e muitas vezes periféricos, estudantes de escolas públicas? Bom, eu acho que afeta, né? Porque se a pessoa não sabe fazer pressão popular sobre o poder legislativo, acabam passando leis que são prejudiciais às camadas mais vulneráveis da sociedade. É isso que acontece o tempo inteiro, tá? Toda hora passam leis novas mais vulneráveis, que criminalizam os mais vulneráveis. Negros, pobres, pessoas economicamente vulneráveis, toda hora, né? Você tem até crimes de rico, né? Você tem os crimes chamados crimes de rico, mas a grande maioria dos crimes são chamados crimes de pobre, que são os crimes que pegam os marginalizados. E esses crimes sempre têm aumento de pena, sempre são considerados hediondos. Então você vê o roubo, o tráfico, sempre esses crimes estão sempre aumentando a pena, porque o legislador fala, é crime de pobre. Não, o deputado lá pensa, isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer com meu filho, então eu posso aumentar a pena disso aí. Agora a corrupção, talvez não, vai que eu sou pego em algum esquema, vai que eu sou preso, então sempre fica com um pouco mais. Então é isso, quer dizer, falta pressão popular. Talvez se você tivesse uma pressão popular mais forte, alguma coisa como esse pacote anticrime que passou no final do ano passado do Moro não tivesse sido aprovado, né? Porque ele passou meio na surdina, né? Teve gente contra, muitos juristas se posicionaram, professores de direito, mas faltou a pressão popular. Daí ele passou, e ele aumentou a pena de um monte de crimes de pobre, considerou hediondos alguns outros crimes. Quer dizer, você tem, por exemplo, a lei de 2006 do tráfico de drogas, a lei de drogas de 2006, ela fez explodir o número de presos, o sistema carcerário. Porque ela prende qualquer pessoa hoje como traficante. Se for pobre, está preso como traficante. É isso que acontece hoje na prática, tá? Infelizmente, eu vejo isso como advogado, e é assim que acontece. Se o cara é pego com 10 gramas de maconha, vai preso. Tá? Então, isso é um problema. Quer dizer, é uma lei que está aprovada, está aí, ninguém fala muito nada, tem sempre um aumento de pena aqui ou ali, porque falta pressão popular. A pessoa não sabe que ela pode ir lá no site do Senado ou da Câmara votar, fazer aquela votação virtual lá para dizer não, né? Porque se fala muito não para a lei, os deputados ficam com medo, né? Quer dizer, penso eu, é isso que eu penso. Não sei o que vocês pensam sobre essa questão. Sim. Eu gostaria de pontuar isso que o senhor comentou, porque, se não me engano, em 2019, uma jovem de 18 anos, ela foi presa por tráfico de drogas, por estar portando 4 gramas de maconha. Então, você imagina, em primeira instância, ela foi condenada a 8 anos. Aí depois ela acabou respondendo a 1 ano e 4 meses, se não me engano. Sim. Agora, você imagina, tantas pessoas que são usuários de maconha e é parado ou preso por estar portando 5, 4, 3 gramas de maconha, entendeu? Sim. Imagina como... É muito comum isso, e isso é uma questão que daí você entra no problema da justiça criminal, que vai além da lei. Porque a nossa justiça criminal, ela é também contra o vulnerável. Tá? Ela não gosta de pessoas negras, não gosta de pobres. E ela não gosta de quem não tem um advogado caro. Tá? Então, assim, supondo, sei lá, o filho, já tive caso assim, o moleque estudante do Mackenzie foi pego com 1 quilo de cocaína e foi absolvido. Porque tinha dinheiro para pagar um bom advogado, estava lá num carro importado, lá na frente da faculdade, cheirando. Foi absolvido. E teve gente que foi pega com 4 gramas e condenada por tráfico. Mas por quê?
porque a pessoa já era vulnerável, não teve condição de pagar um advogado, caiu na defensoria pública e o sistema simplesmente moeu essa pessoa. Tá? É isso que acontece, né? Se a pessoa não tem condição de arcar muitas vezes com o custo alto da defesa, e tem um custo muito alto, o que acontece é que ela é moída pelo sistema, porque o sistema é feito para moer. Né? Então, por isso que a gente vê essa impunidade, vê esses problemas todos. Oi? É muito interessante também, porque o sistema, ele vai tratar uma pessoa que é rica diferente de um pobre. E isso está muito, assim, é muito recente, porque no começo do mês, teve aquele caso do garoto lá que foi picado pela cobra lá, e era tráfico de animais, e o jeito que a polícia abordou, o jeito que a polícia, a mídia, abordou o cara, era um estudante de medicina veterinária, e se fosse um pobre, seria o traficante de animais, e é isso, sabe? Tem um sensacionalismo por trás de tudo isso. Tem isso, quer dizer, isso é a questão dos crimes de pobre versus crime de rico, isso existe. Se você está defendendo um cara acusado de corrupção, eu como advogado, se eu estou defendendo alguém acusado de corrupção, ou um empresário acusado de crime tributário, o juiz me trata bem. Se eu vou defender um traficante, o juiz me trata mal. Até comigo, que sou advogado, eu sofro essa criminalização secundária. Né? A gente vê isso na prática. Se eu vou defender um empresário, chega doutor, bom dia, o juiz até levanta me cumprimentar. Levanta, doutor, bem-vindo, senta aí. Você está defendendo um traficante, o juiz quer que você se ferre também. Tá? É assim. Eu até estava conversando com um amigo que é juiz outro dia, ele falou, é verdade. Eu falei, é verdade, porque a gente sente isso na pele. Quer dizer, quando você está defendendo um rico, o juiz trata bem. Quando você está defendendo um pobre, o juiz trata mal, porque ele fala, esse advogado é uma porcaria, está defendendo esse cara aí é uma porcaria igual o cara. Então, é fogo. O sistema de justiça criminal que a gente tem é um sistema extremamente preconceituoso, extremamente complicado, extremamente, como é que eu diria, injusto, é injusto e também ele é um pouco desumano, porque ele desumaniza a pessoa, o nosso sistema não humaniza a pessoa. Tá? O processo, ele é papel, e o juiz e o promotor, eles veem papel. E o papel é extremamente desumanizado. Então, quer dizer, ele vê lá, o José da Silva mora na favela de tal, foi preso com 20 gramas de maconha. Ele fala, vou ferrar esse cara. Meu filho não faria isso. Vou condenar esse cara aqui, põe 8 anos nesse cara. Entendeu? Então, isso é complicado, o sistema de justiça é assim, isso acaba criando um ciclo vicioso que a pessoa ela é presa uma vez, assim, eu já vi isso, hoje eu não atuo mais tanto na execução penal, mas eu já trabalhei muito tempo na execução penal, e a gente via isso, o cara começou a cometer crimes quando menor ainda, quando adolescente, e não saiu mais, ele ficou indo, e daí o cara estava lá com 60 anos, eu peguei um cara uma vez que ele tinha 60 anos, ele ficou 40 anos da vida dele preso, ele passou 2 anos solto só. É complicado, né? Mas a verdade é que essa é a justiça que a gente tem, né, no caso, porque, tipo, igual os 3 assuntos se complementam muito bem, igual o David disse do homem lá que foi pego, mas como traficante de animal, o estudante, né? Nomeou ele como estudante, mas como a gente é pego dando uma notícia para uma pessoa pobre e ela tá no tráfico, o nome dela já muda totalmente diferente. Aí, quando você vai defender aquela pessoa, você ainda é menosprezado, você ainda... Nossa, você está defendendo um traficante, aí eles te olham de um jeito como ele olha para outra pessoa. Então, tem muita diferença nisso, é real, isso é verdade. É complicado, o sistema de justiça ele é assim, é duro, viu? É difícil. Por isso que eu gosto do Matheus. Uma vez eu fiz uma aula com o Matheus, na aula, a gente tinha que entrevistar ele para ver como é que era a vida dele, sendo professor de direito penal, né? Aí minha professora falou, eu tenho um amigo e ele é muito legal, vocês vão gostar muito dele, vai falar sobre as experiências deles para vocês, na cara larga mesmo, falar de realmente como é que as coisas são. E eu acho importante que um advogado que trabalha com isso e que vê todos os dias como o sistema lida com o sistema de frente, possa falar para a gente realmente que o sistema ele sofre do que eu diria de racismo estrutural e institucional, né? Porque a maioria das pessoas nas posições de destaque, em todos os lugares da sociedade, elas ainda vêm de um sistema que ele é antigo, racista, muitas das vezes ele é machista e tem todas essas séries de problemas, né? Não, com certeza, é um racismo estrutural. Eu diria que o nosso sistema ele não é só racista, ele é contra os negros e também contra os pobres, tá? Porque a justiça criminal odeia o negro igualmente ela odeia o pobre, tá?
Sim. Então, ela odeia o vulnerável. Você vê questão de mendigo também, morador de rua, como ele é tratado quando ele é pego pela justiça criminal. Tá? Morador de rua, manter o cara preso, e daí o juiz fala assim, mantém ele preso porque ele não tem endereço. Mas, pô, o cara não tem endereço, ele mora na rua, é lógico que ele não tem endereço, né? Mas o juiz não, mantém o cara preso por não ter endereço. É assim que funciona a coisa. Tipo, as coisas meio, você fala, meu... assim, você fala, o sistema ele é assim. E o ECA, quer dizer, na verdade, assim, até puxando para o assunto aqui de hoje, quer dizer, o ECA, ele tenta, a lei tenta falar, olha, vamos tirar essa pessoa desse sistema injusto que é a justiça criminal dos adultos, digamos assim, tá? Mas é lógico, a justiça do menor, quer dizer, a justiça da criança e do adolescente, ela também sofre, de certa forma, dos mesmos problemas da justiça criminal do adulto, tá? Se você pega, quais são os adolescentes que são internados? Geralmente são negros e pobres, por crimes como tráfico e roubo, tá? Se o Joãozinho, filho, num condomínio, um super condomínio, num prédio de 200 metros quadrados, der um soco na cara do amigo, quebrar a cara do amigo lá do prédio, ele vai assinar lá uma liberdade assistida e vai embora no mesmo dia. Agora, se o Zezinho na favela for pego vendendo 10 gramas de cocaína, ele vai ser preso com certeza. Porque o sistema da criança e do adolescente meio que reproduz um pouco o sistema de justiça criminal. E assim, uma coisa que eu tenho visto que está acontecendo é que tá mais duro também com a criança e com o adolescente, tá? Eles estão mais duros, os promotores estão mais duros, os juízes, eu vi até um caso um tempo atrás, final do ano passado, que foi o seguinte, um moleque numa escola pública, ele botou no grupo da escola, falou assim, vou botar uma bomba na escola. Ele falou isso no grupo, sabe, aquelas coisas de moleque bobão. Moleque bobão foi lá e falou, vou botar uma bomba na escola. No outro dia ele foi apreendido. Moleque lá, 16 anos, no outro dia tava a polícia na casa dele, apreendeu ele ficou um mês apreendido. Por terrorismo. Né? Meu Deus. Quer dizer, um ato infracional equiparado a terrorismo. Quer dizer, você fala, meu, né? Quer dizer, no final a gente conseguiu, graças a Deus, resolver a situação dele, mas você vê como é que é. O sistema de justiça da criança e do adolescente também vem. Né? E ele tem um alvo prioritário, que são os adolescentes pobres e negros. Tá? Que é a grande maioria dos internados da Fundação Casa. Então é tráfico, é roubo, esse tipo de crime, tá? Quase, acho que 90% é isso, porque você tem um pouco de homicídio também, mas a maioria é tráfico e roubo. Outros atos infracionais equiparados acabam não dando internação, né? O menor acaba assinando ou uma liberdade assistida, que é uma espécie de liberdade condicional, ou ele assina lá, leva uma admoestação, que é uma bronca, e acaba sendo libertado. Então é bem complicado, né? Muito complicado. Eu já vi um caso... Não, pode falar. Eu ia contar um caso aqui. Assim, na sua opinião, como professor, como advogado, dentro disso, você acha que assim um governo ele influencia diretamente nesse tipo de coisa, que, por exemplo, que não seja visto, que não seja falado, que você acha que a posição de um governo ela influencia nisso tudo? Influencia? Sim, influencia porque ela influencia nos termos do discurso, né? Ela pode não ter uma ação prática, mas ela influencia em termos de discurso, tá? Tanto que você teve um recrudescimento, assim, quando o Bolsonaro entrou, tá? Porque ele tem um discurso mais duro contra a criminalidade, e os juízes percebendo isso, eles também recrudescem a atuação deles. Então, isso acontece? Acontece. Tá? Em qualquer país acontece. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos aconteceu isso também. Nos Estados Unidos, tem até o movimento da Lei e Ordem, né, que foi dos anos 80, daí agora está voltando com o Trump de novo, esse momento da Lei e Ordem, que é o que? Tem que punir, tem que pegar pesado. O Bolsonaro tem um pouco essa linha, não tanto, tá? Porque o Bolsonaro passou muita lei que ajuda também, especialmente os crimes econômicos, que são os crimes de rico, tá? Ele passou muita lei boa para quem trabalha com crime econômico. Mas com relação aos crimes de rua, os crimes chamados crimes de pobre, tem um recrudescimento, tá? Mais difícil. Porque o discurso você tem que prender o cara, deixar o cara preso, penas altas, né? Não assim, porque qualquer governo que se prezasse, quisesse trabalhar com direitos humanos, a primeira coisa que teria que falar é: nós temos que melhorar o sistema carcerário, tanto de adolescente, da FEBEM, né, e da Fundação Casa, quanto de adulto. Só que o que acontece é que cada vez mais eles tiram dinheiro disso, tanto no âmbito federal quanto estadual. Por quê? Cadeia não dá voto. Tá? Então eles odeiam botar dinheiro nisso. Tá? Tanto o governo federal quanto o estadual odeiam botar dinheiro em sistema penitenciário. Só que isso gera um problema, porque o nosso sistema penitenciário é uma porcaria, a pessoa cai lá, ela não vai ter outra solução a não ser cometer crime, tá? É isso que acontece, assim, vendo a realidade é essa, não tem outra realidade. Porque o sistema é tão ruim, ele é tão desumano, falta tantos recursos que daí a pessoa sai pior do que entrou e você tem um crime organizado que substitui o Estado.
Porque assim, na cadeia, se acontece o quê? Os caras não têm, assim, o cara que tem família, a família manda as coisas para ele. E chama jumbo, tá? O cara que não tem família, às vezes ele não tem uma bolacha para comer, ele não tem um papel higiênico, ele não tem um sabonete. Ele não tem nada, porque o Estado não fornece. Deveria, a lei de execução penal manda fornecer, mas não fornece. Daí quem vai fornecer para ele? Organização criminosa. Não vou falar o nome aqui, né? Mas a organização criminosa vai lá e fornece. Entendeu? Vai lá e dá pro cara. Daí ele vai ficar, só que ele vai entrar nesse sistema de organização criminosa. Vai falar, beleza, eu tô te dando as coisas aqui, só hora que você sair, você vai ter que fazer as coisas para mim. Tem um preço. E daí que gera esse problema. Quer dizer, falta o Estado investir para dar o mínimo de condução. Porque sem o mínimo de condução, o cara não vai melhorar. Tá? Essa que é a questão, eu acho que se coloca aí. E o governo agora está investindo cada vez menos em sistema penitenciário. Isso é um erro, porque isso não vai dar problema agora, vai dar problema daqui 10, 15, 20 anos. Tá? Daí que a bomba estoura. Então vai estourar essa bomba nas futuras gerações. E isso é muito complicado. Tá? Acho que é uma questão complicada. É lógico que assim, as pessoas votaram no Bolsonaro, ele foi tecnicamente eleito, mas o discurso que ele coloca é um discurso complicado para os termos de justiça criminal. Entendeu? Ele está colocando um discurso pesado de encarceramento, de aumento de punição, e isso gera um problema para o futuro. Tá? Quer dizer, ele não é um problema tão grave agora, mas ele é no futuro. Então, quer dizer, eu sou cidadã, eu pago meu imposto, o Estado ele pega o meu imposto dizendo que ele vai ressocializar esse cara que está na cadeia, e a cadeia, ela acaba sendo uma máquina de fazer mais bandido, né? Porque, por exemplo, um menino que ele é réu primário, tal, ele foi preso com 10 gramas de maconha, ele é preso com quem comete homicídio, com quem comete uma série de crimes aí, né? Eu acho que não tem eu acho, né? Você é professor e advogado, pode me falar melhor de como é que é essa área. A gente não tem uma divisão certa, né? Então acaba ali que são várias pessoas de diferentes níveis sociais, de diferentes problemas sociais que ficam juntas e que podem ali influenciar uma na vida da outra, né? Até porque numa situação dessa, o ser humano, ele fica, como que eu posso dizer, um pouco vulnerável, né? Tem que usar o que acontece? Não, pode falar. Só para falar que o Leandro, ele tá tendo um problema na internet dele. Aí ele não tá conseguindo entrar na live. Aí ele tá pedindo desculpa aqui. Aí ele tá tentando resolver esse problema ainda. Não, tá, tudo bem, daqui a pouco volto. Deixa eu aproveitar isso antes de ler os comentários, tem muito comentário bom aqui pra gente falar. Boa noite, Marcos. Boa noite, Juventude Importante Debate. Angélica, boa noite. O Luiz Oliveira falou que o jovem sofre muito e muitas das vezes o acesso à cultura e até mesmo ao trabalho é difícil para a juventude. É verdade, Luiz. Aqui mesmo onde a gente mora é bem difícil. Quer pegar o gancho do Luiz sobre cultura e tudo mais e perguntar para você, Matheus, se você acha também que a mídia tem influência nisso. E por que isso passa tão despercebido assim, né? Por que ninguém tem como atacar diretamente? Você acha que a mídia, ela influencia também nessas decisões, em toda essa estrutura? Essas decisões mais fascistas, né? Porque esse governo está vindo mais fascista de pensamento, né? Não é? Sim. Porque, por exemplo, tem pessoas que poderiam seguir da linha de pensamento de que se eu tenho um problema com o jovem, eu vou investir na educação desse jovem, aí esse jovem não vai ter melhores resultados. Sim. Olha, a mídia ela tem um peso muito grande nesse tipo de comportamento, tá? Tem um peso enorme, na verdade. Tem até uma teoria de uma autora americana ela chama Barbara Tuchman. A teoria dela chama, eu vou lembrar o nome da teoria, eu esqueci agora, mas eu já falo o nome. Chama efeito Tuchman, na verdade, que é o quê? Esses programas de televisão meio sanguinários que tem aí, que tem uma linha complexa, que tratam mal a pessoa que está vulnerável, está contra a lei, eles acabam incentivando esse tipo de pensamento. Tá? Então, quer dizer, o cara fala, esse menor aí tem que ter prisão perpétua, tem que ter pena de morte. Daí isso vai entrando na cabeça das pessoas, as pessoas começam a pensar assim. Em vez de olhar o problema no aspecto social, no aspecto criminológico, o cara fala, não, essa pessoa tem que morrer, eu tenho que excluir ela da sociedade, acabar com ela. Então tem um peso grande, tá? Tem muitos estudos sobre a influência da mídia no sistema de justiça criminal, tem um peso tão grande ou até maior, eu diria, do que o governo, tá? Porque a mídia coloca as coisas na cabeça das pessoas. Então, se eu assisto aquele programa da Record, da Band, que passam às 6 da tarde todo dia, vou falar, meu Deus, a criminalidade é absurda, a gente tem que matar todos os bandidos. Não é isso? A pessoa fica, meu Deus, o que é isso? Isso é o efeito Tuchman. Quer dizer, a pessoa começa a assistir aquilo,
ela entra em desespero e fala, meu Deus, a gente tem que mudar o Código Penal, mudar o ECA para prender essas pessoas para sempre ou matar elas. Entendeu? Então tem um efeito Sim, e é muito tem um perigoso. peso muito grande. Então é Verdade, perigoso, tem um quer peso dizer. muito grande. As pessoas veem um negócio, um noticiário, aí elas estão lá. A pessoa não sabe a informação por trás, né? Porque Sim. ela tá vendo ali na televisão. Então elas vão ver o traficante e vai ver o que ele fez, o que ele cometeu. Ela vai olhar para ele com uma certa forma. Ela não vai saber o que ele passou, o que ele teve que fazer para chegar ali. Então eles vão olhar e falar, é um traficante, tem que ficar preso, tem que dar a pena máxima que for, não importa a idade. As pessoas, elas acabam indo pelo lado da mídia assim, esquecem de procurar a verdade, a real informação sobre o caso ou sobre atrás também. Isso é muito Exatamente. E isso é tão forte que, assim, até os enunciados de notícias são diferentes de acordo com o caso. Totalmente. Sim. Manipula, né? A mídia manipula. Sim, tem um caso que é muito, tipo, que fecha isso, que é o caso do filho da desembargadora, que foi preso com, acho que não sei se foi com 1 quilo de cocaína ou se foi de maconha, e o caso do Rafael Braga, que foi preso com, tipo assim, sei lá, eu acho que foi 2 gramas de cocaína e um pingo do sol, assim. E eu lembro que esses casos foram bem na mesma época e foi para legitimar que a justiça, ela, muitas das vezes, ela é parcial, ela tem um lado, né? Foi isso. Esse caso eu acho que é paradigmático, porque o de desembargadora, quer dizer, o próprio Tribunal de Justiça tratou bem o cara, soltou o cara rapidinho, a mídia também passou pano para ele, se você for ver. Eu lembro desse caso, era um cara todo ricaço lá de moto, de carrão, foi pego cheio da cocaína lá e deu tudo certo para ele no final. E daí, enquanto uma pessoa vulnerável, ela é basicamente massacrada pela mídia e o povo gosta. Assim, o ser humano é assim, isso é uma coisa insta do ser humano, até se você for pensar no aspecto psicológico, que é o quê? As pessoas gostam de ver as outras sendo punidas ou se ferrando, tá? Então, aquela história do pão e circo, esses programas fazem um pouco isso, tá? Eles dão o circo, ele joga a pessoa na fogueira, fala, é que esse cara tem que ser preso mesmo, não sabe se o cara é culpado ou inocente, qual é a situação do cara, joga o cara na fogueira e o cara que se ferre. É bem complicado, a mídia tem uma influência muito grande, a mídia televisiva especialmente, agora o YouTube, a internet, né? As redes sociais, né, as mídias sociais têm uma influência grande, porque a mídia social ela tem um problema, que ela é capitalizada, né? E eu vejo o tanto de coisa que a gente recebe no WhatsApp de besteira sobre crime, sobre direito penal, que é tipo, tem que ter pena de morte, tem que matar, não sei o que lá, o cara que traficante tem que morrer. Tem aquele programa até que fala que devia ter pena de morte. Tem um programa, acho que na Rede TV, né, que passa à tarde, que fala que devia ter pena de morte pro traficante. Fala abertamente isso, quer dizer, indo contra a Constituição. O tráfico é um crime grave, você pode até considerar ele um crime grave, etc., mas, assim, pena de morte não cabe na Constituição. E o tráfico, assim, no fundo, ele é uma compra e venda, né? Se você for ver, a pessoa que está indo lá comprar, ela não, assim, mesmo que ela seja doente, você pega e diga que ela é doente, ela está indo lá comprar, entendeu? E o cara está só vendendo. Então, tem até teses, livros sobre isso, né? Que não devia punir o tráfico, porque o tráfico é igual uma venda de cigarro, no fundo. A pessoa está querendo comprar, ela vai e compra. Se eu quiser comprar agora uma Coca-Cola 3 litros e tomar, eu posso. Vai fazer mal pra caramba pra mim, né? Então, ninguém proíbe. então, quer dizer... Todo esse papo de... Não tá dando pra escutar. Todo esse papo de cocaína me faz lembrar do Aécio Neves. Que esse aí... O aviãozinho lá, de cocaína, né? Do nada, assim, apareceu do nada. O caso do Aécio é um caso típico. Moiado, hein, Aécio? Pode falar. Aécio, quero saber. Assim, tinha aquela questão do deputado, né, que foi pego no helicóptero, é complicado, esse caso é complicado. Eu acho assim, talvez ele seja de fato um usuário, tá? Mas ele tá fazendo da vida dele o que ele quer, né? Assim, se o cara quer cheirar, eu particularmente, pensando como advogado criminal, você vê assim, se o cara quer usar ou quer vender, quer dizer, não devia o Estado se imiscuir nesse problema, que é basicamente uma compra e venda, entendeu? A gente está até indo para outro tema já, né? Mas eu acho que é isso, quer dizer, porque você vê, a maioria dos presos são presos por tráfico de drogas aqui no Brasil hoje. Mas, assim, no fundo, isso é uma compra e venda. E talvez se você legalizasse, o Estado até conseguisse cobrar mais imposto do que ele cobra e ganha. Né? Isso é uma coisa, né? Ficaria mais rico o Estado aí. Posso fazer uma pergunta paralela? Pode. Posso fazer uma pergunta paralela ao que eu disse agora? Você acha que se
houvesse a legalização da maconha, o tráfico diminuiria? Olha, isso é um debate bastante grande na doutrina, tá? Nos países que fizeram. Assim, você vai diminuir o tráfico de maconha, com certeza. O problema é que tem uma série de outras drogas, tá? Assim, tem teorias que falam que se você vai descriminalizar ou vai legalizar, teria que legalizar tudo. Porque daí você, no fundo, não teria mais tráfico nenhum, porque não teria mais por que você ter o traficante. Mas os países que adotaram essa legalização parcial da maconha, no geral, tiveram bons resultados, tá? E os estados americanos, os Estados Unidos também, né? Os estados que legalizaram a maconha tiveram bons resultados, porque você tem lá o coffee shop, né? O café, o lugar que vende maconha, que é tipo uma farmácia. A pessoa vai lá, quem quer vai e compra, quem não quer não compra, e o estado está tributando em cima. Então, no geral, pelo que eu li, as experiências são boas, tá? Mas é lógico que, teoricamente, o certo seria tudo, você liberar tudo, para poder, daí, eventualmente, não ter nenhuma espécie de tráfico e não ter mais a punição pelo tráfico. Porque você aliviaria também o sistema carcerário, né? Você tiraria também esses milhares de presos por tráfico de drogas, né? Mas é lógico que isso é um debate hipotético, porque aqui no Brasil, no momento, pelo menos, eu não vejo a menor chance de talvez descriminalizar ou legalizar a maconha. Tem uma ação no STF sobre isso, mas você tem uma pressão política muito forte contra, né? Contra as drogas, falando que é uma coisa ruim, que é uma coisa que não deveria. Você tem essa questão um pouco mais conservadora, né? De não ser contra as drogas. Então tá muito forte isso agora. Então acho difícil passar uma legalização, mas eu acho que seria uma coisa boa, não acho que seria ruim, não. Porque no fundo é aquela questão do liberal no sentido de libertário, né? Que é o seguinte, ser libertário. A pessoa faz o que ela quiser da vida dela. Isso chama autorresponsabilidade. Se o cara quer pular de bungee jump, ou se ele quer fumar maconha, ele pode fazer o que ele quiser. Então acho que é isso que a gente tem que ter mais incutido. Mas é lógico, na ótica conservadora, os conservadores vão falar que não, que isso é um absurdo, porque a maconha destrói a família. Né? Então é complicado, mas deveria liberar, na minha opinião, deveria. Um bom debate, um bom debate. Isso dá um bom debate, dá um bom debate. Rende assunto para a próxima live. Deixa eu terminar de ler os comentários aqui que estão comentando bastante coisa. O Marcão comentou: o capitalismo pauta o consumo, mas não fornece os meios para consumir devido à precariedade do salário da maioria do povo. O que, na minha opinião, influencia a violência urbana, encarcerando nossa saúde. Ou seja, o capitalismo não socializa quando em liberdade, muito menos ressocializa quando preso. Isso é uma boa questão. Até queria fazer um comentário sobre isso. Tem teorias que dizem que realmente o consumo excessivo ele acaba incentivando a criminalidade. Porque hoje, na sociedade consumista, você tem a questão da marca, né? Você é conforme você tem determinadas marcas ou você ostenta determinados padrões. Então, muita gente, especialmente o jovem, né, o adolescente, ele é levado à criminalidade por conta desse desejo de consumo. E é por isso que, por exemplo, esses protestos que tiveram em razão do George Floyd nos Estados Unidos agora no começo do ano, os caras iam quebrar a loja da Nike, loja da Adidas, loja da Apple. Por quê? É a pessoa que talvez não tenha, mesmo nos Estados Unidos, com todo o dinheiro que eles têm e tudo, ele não tinha acesso àquilo, mas ele quer ter um tênis da Nike, quer ter um celular da Apple, porque isso vai dar um status. Então, realmente, você tem isso. Tá? As pessoas, elas desejam o consumo dá status, isso gera criminalidade. Tem teorias, inclusive, que constatam isso. Inclusive porque no Brasil a gente tem um número imenso, né, de pequenos furtos, que o cara vai preso por roubar um tênis, por roubar um celular. Fora do país onde isso é mais acessível, você raramente vê esse tipo de crime, logo o sistema penitenciário é mais vazio, porque você não tem, por exemplo, um crime como esse, assim, né? Porque o consumo lá é mais fácil, é mais barato, é mais você consegue ter. Aqui no Brasil a gente prende até se o cara furtar um sabonete, né? Sim. Então, quer dizer, aqui o consumo é difícil porque tudo é caro e o Estado, ele prende muito fácil. Prende por qualquer coisa, na verdade. Então isso gera um problema gigante. Porque se o cara for no mercado e furtar um sabonete de R$2 e perceberem, a polícia vai ser chamada, ele vai ser preso, ele vai ficar preso uns dias até a defesa conseguir provar que é insignificante o crime e absolver ele. Mas até ele ficou preso 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Então isso é muito complicado. Isso é uma coisa dureza aqui no Brasil. Isso tendo um salário mínimo baixíssimo e um dos maiores impostos do mundo, né? Sim, você tem esse problema. Tudo é caro porque é muito tributado, o salário é baixo, tudo é muito caro. Então, quer dizer, se a pessoa quer consumir, tudo é caro aqui. Né? Tudo. Quer dizer, não tem nada barato no Brasil.
Então, é complicado, isso gera criminalidade, com certeza. Uma pergunta. Assim, se a gente reduzíssemos a maioridade penal, a gente estaria reduzindo os crimes? Porque, tipo assim, por exemplo, se a gente reduz dos 18 aos 16, por que talvez em alguns anos a gente estaria reduzindo dos 16 aos 14, caso não resolvesse isso? A cada ano as pessoas pensassem, não está ajudando, então eu vou reduzir mais. A gente estaria atacando o real motivo daquilo estar acontecendo, por ele estar sendo preso? Não. Quer dizer, o que acontece? A pena, no fundo, ela é como se fosse um remédio amargo que não resolve. Ele mata o paciente, tá? Então, você tornar a pena mais dura, e isso tem estudo de direito penal, mostra que a pena mais dura sozinha não resolve o problema, tá? Você tem que ter os meios sociais para resolver esse problema. Então, quer dizer, você pode botar 10 anos, a maioridade penal em 10 anos. Quer dizer, o moleque depois de 10 anos vai ser preso. Beleza, ok. Mas se você não resolver o problema social, problema econômico, problema cultural, vai continuar igual tá, só que vai ter muito mais gente presa no sistema carcerário e como não tem prisão perpétua, uma hora esse cara vai sair e ele vai sair daí sem opção. Então, quer dizer, é difícil, é lógico que o discurso de redução da maioridade penal é sempre tentador, porque é um discurso fácil, né? Então, por isso que a mídia gosta tanto disso, porque é um discurso fácil, você resolve diminuindo a pena, só que você está atacando o problema, não a causa, porque a causa é o problema social. Né, o cara, assim, pensando nos crimes de rua, né, os crimes de pobre. Furto, por exemplo. Furto, roubo. Quer dizer, o roubo talvez não tão tanto, mas o furto. Supondo, a mãe lá tá com um filho pequeno passando fome. Ela vai até o mercado, furta lá um litro de leite. Vai presa. Ela fez isso porque ela precisava por conta do problema social ou porque ela quis? Ela fez problema social. Você prender ela não vai resolver esse problema. Você tinha que dar meios para ter um trabalho digno, ter uma condição digna de vida, ganhar um dinheiro bom para poder comprar. Ou dar uma assistência do Estado, se for o caso. Mas não punir ela não vai resolver, porque vai vir outra mãe e vai fazer a mesma coisa. Se tiver sem dinheiro, vai lá. E isso é uma coisa. Tem até estudos que falam que talvez agora, quando a pandemia, aumente esse tipo de crime. Que é a criminalidade não violenta de pessoas que estão meio que em desespero porque precisam comer, precisam dar de comer para o filho, ou precisam de alguma coisa, vai lá e pega e acaba presa. Então, quer dizer, você não ataca o problema. Aumentando a pena ou diminuindo a maioridade penal, você não resolve o problema. Você ataca, você pune, você vai lá combater aquele problema, mas não resolve, porque outro vai vir no lugar fazer a mesma coisa e vai criar um sistema, um ciclo vicioso que não acaba mais. Para encerrar aqui, Matheus, que a gente já está batendo aqui os nossos 55 minutos de live, muito produtivos. Inclusive, foi uma aula para mim, né? Que sou estudante de Direito. O Wagner Sérgio falou construir escolas e não cadeias. Muito bom, Wagner, concordo com você. O Douglas deu boa noite. O Luiz falou que as informações de direitos dos jovens não chegam de fato neles. Isso nos boicota muito. O sistema faz um julgamento desigual. O Júlio Martins comentou, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem música não é levar a sério. Do Charlie Brown Jr., hein? Não, tem Charlie Brown, adoro. O Marcos Paulo de Souza disse que existe uma ideia de privatização do sistema penitenciário nos neoliberais do Brasil. Uma espécie de cópia do sistema estadunidense. Isso é um bom tema, hein? Tem mais 2 comentários por último aqui. O Júlio disse que a mídia tem uma paleta de cores. Jovem preto é traficante, jovem branco é universitário e distribuidor. O sensacionalismo decreta quem morre e quem vive no nosso país. O Luiz disse, prende muito fácil a população preta e a população pobre. Eu gostaria que você e o Prior dessem suas ponderações sobre isso, né? O Prior também disserta muito bem sobre esse tema, conversa muito bem sobre isso, é um super defensor dos direitos humanos, né? Mas, infelizmente, não pode estar aqui nessa live com a gente. Então, gostaria que você desse suas ponderações. Olha, minhas considerações finais eu diria o seguinte, eu diria que a gente tem um sistema de justiça mais humano, uma justiça criminal mais humana, e que os juízes, promotores precisam olhar melhor os casos, ver que tem pessoas por trás, primeiro. E segundo, pensando aqui na questão do menor de fato, o Estado precisa investir mais nisso, precisa pensar que lá estão sendo punidas pessoas, estão encarceradas pessoas, né, estão sendo socializadas pessoas, não é um mero número, não é só um número que está lá,
Não é isso. Tem uma pessoa por trás, essa pessoa um dia vai voltar para a sociedade e ela precisa voltar melhor e não pior, porque se ela voltar pior, o Estado vai ter que prender ela de novo e vai gerar mais problema. Então, quer dizer, a gente tem que mudar como a gente olha para a justiça criminal. Não pode continuar do jeito que está, senão o Brasil nunca vai ter solução, isso nunca vai acabar, e o que vai acontecer é que você vai continuar punindo pessoas pobres e negras e ficar com esse ciclo para sempre e não resolver. Tá? Então, acho que é um pouco isso, e também investir mais em educação, que falta, a gente sabe que falta, educação, cultura, tudo isso, falta, acho que o Estado repensar um pouco a relação, sabe? Eu acho que essa, se eu fosse pensar uma consideração final, seria nesse sentido. Muito, muito bom, Matheus. Queria agradecer todo mundo que participou dessa conversa. Agradecer muito o tempinho que você separou para estar aqui conversando com a gente, respondendo as nossas dúvidas, as nossas questões sobre esse tema que é tão importante, principalmente nesse momento tenso que a gente está vivendo, em que o cenário ele muda de uma hora para outra, a gente não sabe muito bem o que acontece, igual o Davi. Hoje a gente estava conversando mais cedo, ele me falou, mana, mas eu pesquisei sobre essa redução da maioridade penal, e aí tem um monte de site que fala que foi aprovada, site que não fala se foi aprovada, e aí, como é que eu me posiciono? E eu nem sabia responder. Eu acho que foi um excelente debate, muito esclarecedor, e agradeço muito, gente. Obrigada. Não, legal, agradeço vocês, obrigado, gente, valeu. Muito bom. A gente teve uma troca de informação muito boa e eu pude aprender bastante com você. E legal, obrigado. Leis que eu talvez não sabia que você agora poder me fornecer elas, agora essas informações. Isso é muito bom. Espero que a gente tenha fornecido informações também para as pessoas que estão assistindo e que elas tenham entendido e saber os direitos delas e a procura dos direitos delas. É isso aí, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite, gente. Tchau, boa noite. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.